Olá, muita paz. Que possamos, mais uma vez, dar sequência ao estudo do livro Obreiro da Vida Eterna, dando continuidade ao primeiro capítulo, na fala de Metelo, Malpano Metelo. Ele explica que quase todos os que vivem momentaneamente em nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo o que ele chama de experiência de que for objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Por quê? Exatamente porque se encontram fundamentalmente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Ele dá o exemplo de Teresa d'Ávila, que achou que foi no inferno, quando na realidade esteve no mundo espiritual de nível inferior. Ele cita o próprio Emanuel Swedenborg, enfim, que o próprio Emanuel Swedenborg ele não conseguiu traduzir de uma forma correta a visita dele a uma das colônias espirituais. Isso aconteceu com vários escritores que fizeram uma confusão muito grande e pincelaram com tintas de suas próprias inclinações, suas conveniências, seus pontos de vista, seus estados psicológicos, exatamente porque se encontram fundamentalmente arraigados ao que Emetelo chama de chão inferior do próprio eu, personalismo. Acredita enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Embora as colônias espirituais, as cidades espirituais, tenham muito a ver do que também ocorre na Terra, porque na realidade a Terra é uma cópia imperfeita do que já ocorre nessas regiões, na realidade ele está num templo, o Templo da Paz. E ele explica que nesse maravilhoso templo, aquelas dependências que se restringem à esfera da costa, sobre os homens de carne, pelo menos quando eles pousam os pés à terra, é também, segundo ele, né, a terra é a grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço, muito além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Então, tanto do mundo chamado extrafísico como do mundo físico, os espíritos têm muitos campos de aprimoramento e de redenção pelo trabalho. Agora, as criaturas acabam atravessando o período da reencarnação, que é muito breve, né? Mas a maioria fica presa, demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento, do medo, inclusive encarando ou fazendo da morte uma deusa sinistra, segundo a palavra de Metelo. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais carregadas e negras cores. Ou seja, o que é a renovação? A desencarnação como fosse uma coisa terrível, agarradas às sensações do dia que passa. As pessoas na Terra ignoram como ampliar a esperança e transformam a própria separação provisória a partir da morte numa terrível noite de um amarguroso, pesado, denso adeus. Vítimas da ignorância, em que muitos se comprazem, ficam presos, internados em florestas de sombras, onde perdem a tranquilidade, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados, evidentemente, por elas mesmas, nos seus desvairamentos passionais. Como esperar das criaturas encarnadas uma colaboração mais precisa com uma extensão desejável? Se, por exemplo, pela indiferença para com a própria destinação, com os próprios destinos, os encarnados mergulham-se diariamente nos rios de trevas, de desencanto, de pavor,
narcotizados pelos apelos materiais? Aí o Metelo reflete. Unamo-nos, portanto, auxiliando-as segundo os preceitos do Evangelho, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. Essa palestra do Metelo, ela foi direcionada a vários grupos de expedições que viriam à Terra para extraordinários trabalhos de socorro. Então, era uma palestra que estava sendo realizada no Templo da Paz, na jurisdição do Ministério do Auxílio. E aí o Metelo vai falando para que nós possamos recordar de Jesus e não desdenhar o que ele chama de honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, alimentando o nosso mundo egóico, porém, de conformidade com os desígnios e as leis divinas. Campos enormes, campos imensuráveis de trabalho, aguardam-nos a cooperação fraterna. E a semeadura do bem produzirá em cada um de nós uma felicidade sem fim. Transcorrido alguns momentos, diz André Luiz, de meditação, o orador Metelo, Albano Metelo, fez exibir num grande globo de substância leitosa que estava localizado na parte central do Templo da Paz. Então, ele moveu vários quadros vivos do seu campo de ação, de atividade nas zonas inferiores, digamos assim, num nível mais inferior do umbral. Tratava-se de fotografias animadas com apresentação de todos os sons, todas as minúcias anatômicas inerentes àquelas cenas observadas por ele em seu trabalho de bondade cristã nas trevas. O que estavam aparecendo naquele globo? Exatamente infelizes, desencarnados, em despenhadeiros de dor que imploravam piedade. Estava lá como numa cinematografia, né? Que com imagem, com som, apresentado por Metelo, o que ele fazia no umbral, então estava sendo projetado para aquelas expedições ou para aqueles expedicionários que viriam à Terra com grandes tarefas. Então, o André Luiz descreve que nesse globo de substância leitosa, monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições da mitologia, compareciam horripilantes ao pé de cada vítima desventurada. As paisagens, analisadas de tão perto, através do avançado processo de fixação da imagem, emocionavam, infundiam terror também. Na intimidade daquela massa leitosa, em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam melancólicas procissões de seres humanos fora do corpo físico, sob céus nevoentos e ameaçadores, sempre um cenário cortado de cataclismos da própria natureza magnética de onde estavam mergulhados. Pela primeira vez, André Luiz contemplava essas demonstrações sem conseguir conter as emoções. Então, o Metelo estava dando aula e didaticamente apresenta um globo. Nesse globo de energia fluídica, uma energia leitosa, eram projetadas exatamente as experiências de Metelo nas regiões penumbrosas, com som, com imagem, com fotos, etc. E aí que o André Luiz ficou exatamente totalmente emocionado, né? Como se sustentaria e para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas, de almas semi-inconscientes, que o André Luiz estava vendo ali, tomado de assombro, aqueles seres atolados em poços escuros de lama e de muito sofrimento. Em dado instante, a voz de Metelo quebrou o silêncio.
E diz o Metelo para os expedicionários que estavam nessa reunião: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios de muita dor os meus pais, que estão prisioneiros de torturantes recordações. No entanto, diz Metelo, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio lá nas regiões das trevas, não. Porque tenho aprendido com Jesus que a nossa família se encontra em todo o universo. Ali no Templo da Paz, na jurisdição do Ministério do Auxílio, se reuniam vários grupos de servidores, vários expedicionários. O André Luiz é um desses expedicionários, o grupo dele tinha 4 pessoas. E esses vários grupos de expedicionários tinham diversas missões com diversos objetivos, dentre os quais nós podemos citar quais os trabalhos dessas várias organizações que estavam assistindo à palestra de Metelo. Existiam as expedições que desceriam a terra para amparar os criminosos desencarnados, outros para socorrer as mães aflitas que foram colhidas inesperadamente pela desencarnação dos seus filhinhos. Outros grupos ainda interessavam-se pelos ateus e outras expedições do mundo espiritual vinham à Terra para trabalhar as consciências encarceradas no remorso ou por aqueles enfermos do corpo físico, pelos agonizantes da vida terrena, por aquelas pessoas que estão internadas nos hospícios, dementes sem corpo físico também, pelas crianças com dificuldade no plano invisível dos homens, crianças desencarnadas, órfãos, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados, de todos os tipos, de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, quantos líderes desviados, perdidos, hoje. Aliás, é o que nós mais vemos no dia de hoje, são esses, aspas, missionários totalmente perdidos e desviados da missão verdadeiramente evangélica. Mas esses grupos de socorristas, essas expedições que estavam assistindo à aula de Metelo, viriam à Terra para dar uma força a esses seres, muitas delas entidades ungidas, as vísceras catavéricas ainda, já morreram, desencarnaram, mas presas à decomposição do corpo. E também muitas expedições que trabalhariam junto àqueles que trabalham com a natureza, necessitados de inspiração, de carinho. Para todos, possuía o Metelo, em sua prédica, uma sentença generosa de estímulo, de admiração, diante da excursão que eles iam fazer. Chegada então a vez do grupo que o André Luiz fazia parte, da expedição que ele ia fazer parte, o Jerônimo era o comandante, e o Jerônimo apresentou André Luiz e os outros 3 companheiros, né, ao Metelo, nessa missão de socorro. O Metelo elogiou muito bem, né, e abraçou as pessoas com simplicidade e perguntou ao Jerônimo qual seria a tarefa especializada desse grupo aqui na Terra. E o Metelo explicou para ele que nos 30 dias, nos próximos 30 dias, eles estariam atendendo a 5 dedicados colaboradores que estavam muito prestes a desencarnarem, a saírem do corpo físico. Porque esses que receberiam esse atendimento direto de André Luiz, de Jerônimo, de um ex-padre, inclusive, também, ele foi fiel à causa do bem. E os comandantes do nosso lado, as autoridades, encarregaram essa expedição, comandada por Jerônimo, do qual André Luiz faz parte, para atender esses casos mais pessoais. E o Metelo disse que estava fazendo uma previsão de êxito nessa excursão. E revelando uma espontânea alegria por esse estímulo de Metelo, o Jerônimo disse: olha, eu confio na dedicação dos meus companheiros. Eu estarei com um ex-padre católico, evidentemente, uma enfermeira e um médico.
Seríamos 4 servos de ação ativa para trabalhar, acompanhar, anotar, aprender sobre a desencarnação de 5 pessoas fiéis ao trabalho, ligadas ao nosso lar. E o Metelo compreendeu, né, e disse, vamos, com autorização. O Jerônimo disse, nós vamos com autorização para efetuar experiências, para efetuar estudos, observações, auxílios eventuais de conformidade com certas circunstâncias, estaremos trabalhando. Até porque, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações, cada um de nós, o ex-padre, uma enfermeira, o médico, o André Luiz, e ele, o grande servidor de nosso lar. Então, o Metelo abraçou eles, cumprimentou todos eles, né? E chegou a falar no final, né, que Jesus ilumine e conduza o trabalho de vocês. E saiu. Um outro grupo socorrista aproximou-se de Metelo e aproximaram, da mesma forma foram atendidos por Metelo, e o grupo de excursionistas ou de expedicionários que André Luiz fazia parte se retirou, né, com pensamentos realmente sobre tudo aquilo que eles aprenderam, as lições de Metelo, como nós já lemos no primeiro capítulo, que nós estamos terminando agora, ainda é o primeiro capítulo. E aí, a partir desse momento, o André Luiz refletindo sobre toda a palestra de Metelo, a importância do trabalho junto aos necessitados, ao invés de querer ganhar luz, é você pensar nos que ficam na retaguarda. É o trabalho que Metelo faz. O Metelo é um espírito evoluído, mas estava trabalhando nas trevas. Ele mostrou na sua palestra o que ele faz nas regiões penumbrosas, aquele globo. Ele apresentou com imagens, com som, né, com movimento, exatamente como eram aqueles seres sofredores, né? Aquelas verdadeiras procissões de seres jogados nas lamas ou nos despenhadeiros de muito tormento, de muita dor. É o trabalho que ele fazia, embora ele também soubesse que os seus pais, que foram seus pais, na sua última encarnação, também estavam nessas condições. Mas ele não estava fazendo esse trabalho por causa dos pais. Estava fazendo também por causa dos pais, mas porque ele pensava numa família mais ampla do que ex-pais e mãe, né? Bom, capítulo 2. No Santuário da Bênção. Na véspera da partida, diz André Luiz, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, ou seja, na jurisdição do Ministério do Auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras, mais felizes que a nossa. Então, eles receberiam orientações de espíritos muito superiores. E o Jerônimo, ele não queria fazer a excursão daqueles 4 pessoas aqui na Terra para ajudar os 5 desencarnantes, né, sem passar nesse templo, né, no templo da oração, ou da bênção, né, para fazer uma oração, para poder realmente adquirir força, né, paz interior e fazer o trabalho aqui na Terra. E ele fazia sempre isso, era uma coisa habitual nele, né? Antes de se entregar a essas excursões, ele fazia muito disso, né? À tardinha, diz Emmanuel, daquele dia, em virtude do programa delineado dessa excursão aqui na Terra, diz o André, encontrávamos-nos todos em vastíssimo salão, que é exatamente esse templo da bênção, que é diferente do templo da paz, onde eles assistiram à palestra de Metelo. Singularmente disposto, onde, detalhe, grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. A reduzida assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários em cada vez. E daí, em razão da norma de apenas receberem 20 expedicionários de cada vez,
apenas 3 grupos de socorro prestes a partirem para a Terra, a caminho da Terra, né, aproveitam essa oportunidade de assistirem à palestra, de poderem ter esse contato direto com os grandes mentores. Então, o conjunto de 12, diz o André, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas aqui na Terra, essa expedição iria trabalhar no orfanato. O grupo chefiado por Nicanor, então, a Semprônia estaria coordenando, se consagrando a uma expedição para amparar um orfanato. Um outro grupo chefiado por Nicanor, né, que é um assistente importante do nosso lar também, ele é muito culto, muito digno, se dedicaria por algum tempo também à colaboração nas tarefas de assistência aos alienados mentais em um antigo manicômio. E o grupo de André Luiz, né, que são os companheiros, as 4 pessoas, né, encarregadas de auxiliar aqueles 5 amigos ligados ao nosso lar em processo de desencarnação. E aí, o instrutor do Templo da Bênção, que é o diretor da instituição, atendido por um assessor, pregava, palestrava com os excursionistas. E nas suas palestras demonstrava simplicidade, fidalguia, magnanimidade, entendimento. E, inicialmente, em nossa administração, explicava exatamente o Cornélio. Nós procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade. Então, você não vai atrás da oportunidade, você cria a oportunidade ou aproveita os mínimos momentos em que te oportunizam o trabalho. Aproveitar o tempo, mas você aproveitar o tempo, não esperar uma oportunidade para fazer alguma coisa. Você vai fazendo, mesmo que tenha esses mínimos momentos de oportunidade. Para concretizar a providência, desde muito, não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Então, lá no Templo da Paz, da Bênção, não recebe de forma indiscriminada qualquer grupo. Reunimos aqui conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Um dia, ou melhor, em dia de recepção, como hoje, aos que vão prestar serviço, que era o caso, não atendemos a colaboradores, por exemplo, que estão com a incumbência de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais, e as que se classificam como francamente tenebrosas. Esses não recebem essa audiência. Por quê? Há de se ordenar as palavras, selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. Por quê? Exatamente porque a conversação ela cria o ambiente e cria um processo cooperativo em definitivo para o êxito de uma tarefa ou para o fracasso. Então, qualquer tipo de conversação ela vai trazer um resultado de êxito ou de fracasso. Além disso, como esta casa, que é o Templo da Bênção, ela é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam nos planos mais altos, ou seja, é uma instituição que trabalha diretamente com os governantes que estão em situações superiores, diz ainda o Cornélio, não seria justo distrair a atenção. Temos que ter um foco, concretizar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, para que os governantes, os que estão nos comandando, possam lançar os recursos que nós buscamos quando nós temos a extensão das tarefas por fazer. Respeito que devemos àqueles que nos ajudam. Então, ele está dizendo exatamente que eles se preparam para que possam sintonizar com os espíritos superiores. Precisamos sanar os velhos desequilíbrios das
intromissões verbais, sobretudo aquelas intromissões verbais velhas, muitas vezes verbais perturbadoras e que destroem e são dissolventes. Enquanto ouvimos as ponderações, totalmente extasiados, encantados, o Cornélio imprimiu ligeiro intervalo às sentenças que estava ali lançando e deu continuidade. Aqui o Cornélio. O profeta, quando falo profeta, está na profecia, no livro dos profetas, né? Enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Olha só a importância da palavra. Quando nós usamos a palavra no tempo certo, ela é tão importante que, na metáfora do profeta, é a maçã de ouro em cesto de prata. Que possamos falar e transformemos o nosso verbo em maçãs de ouro, em cesto de prata. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na nossa elevação e possibilidade de ajudar as pessoas também a se elevarem, é muito importante nós conhecermos o valor do tempo. Tanto o tempo quanto a palavra, né? O verbo. Estimando o tempo, a preciosidade, definindo cada coisa, definindo cada situação no seu devido lugar, para que o que nós falamos seja, para que o verbo, que é a potência divina do ser humano, seja em nossas ações o colaborador de Deus. Usar a palavra como potência divina em tudo que nós fazemos. E aí o André Luiz ficou muito satisfeito. Nada mais razoável, construtivo, do que essas realidades, segundo opinava nesse momento uma das chefes das excursões, a Semprônia. E ela, que estava dirigindo essa excursão pela primeira vez, né, e achou extraordinariamente razoável, construtivo aquelas palavras. O dirigente do templo, reconhecendo talvez que os grupos que compunham aqueles grupos de expedição estavam sentindo a necessidade de maior esclarecimento quanto ao uso da palavra, que o tema era exatamente a questão da palavra, e o tempo, diz aí o Cornélio, é lamentável. Se dê tanta escassa atenção na Terra ao poder da palavra, ao poder do verbo. Aliás, atualmente, tão desmoralizado entre os homens. Mas nas respeitáveis instituições, e normalmente nas mais importantes delas do mundo físico, segundo informações que nós temos, sobretudo aqueles que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas, fúteis e inoportunas. Então, imagino as pessoas conversando, batendo um papo um com o outro, em instituições respeitáveis, mas quase que metade do tempo são conversações inúteis, fúteis, verdadeiros lixos verbais, né? São conversações ociosas, inoportunas. Isso, o Cornélio faz referência a instituições das mais respeitáveis da Terra, já essa bagunça, né, na verborragia, as palavras, as pessoas não pensam para falar. Quer dizer, um dom extraordinário, um potencial divino que temos, que é a palavra, jogando conversa fora. Não se cuidam, segundo ele fala aqui, não se precatam nossos irmãos que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou consequências ruins, segundo é complicado as pessoas que não se resguardam, né, no uso da palavra, ou seja, usar a palavra de forma inteligente, porque a palavra gera consequências, ou boas ou ruins, segundo a origem
dessas palavras. E aí, ele continua falando que, por exemplo, numa consideração em relação à inferioridade dos nossos desejos, das aspirações das criaturas humanizadas ainda encarnadas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos muito grandes, bem que invisíveis. Por exemplo, notava-se claramente o interesse que as suas definições despertavam em cada um de nós, os excursionários ou aqueles expedicionários que estávamos ali. Então, o Cornélio fez uma pausa e logo depois ele voltou a falar. Olha, meus irmãos, todos acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Então, o que nós conversamos prepara o que vai acontecer daqui a pouco, de acordo com a natureza do assunto, das palavras que nós estamos utilizando. Isso tudo está dentro das leis vibratórias, vamos chamar assim, né? Das leis das frequências, das energias magnéticas que circundam todos os seres humanos por todos os lados. O verbo é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Então, a palavra é uma força indireta de um poderoso poder, de um estranho também poder, que induz sempre aos objetivos, às vezes escamoteados, bem velados, de quem assume a direção na intenção de cada palavra. Encarregados de assumir a chefia desta casa, diz o Cornélio, nós trouxemos instruções dos nossos espíritos maiores para suprimir júbilo, alegria da bênção divina. Então, ele transmite ou retransmite as instruções dos espíritos superiores, e ele já é um espírito muito superior, para que nós, eles ali, vão fazer excursão aqui na Terra, estão falando isso para os espíritos que servem para nós. A supressão dos comentários, assim, adversos à alegria de viver, à alegria da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial do Cristo, temos conseguido a manutenção de um instituto, que é lá o Templo da Bênção, em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. Nós sentimos a presença deles. Porque a ausência de qualquer palavra menos digna e a presença continuada de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis. Então, o afastamento de palavras menos dignas e a continuação da utilização de palavras edificantes facilitam exatamente a construção de forças sutis, forças nas quais os orientadores divinos, esses maiorais do mundo espiritual, encontram acessórios para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades de edificação comum. Aí o Cornélio fez um gesto dando alguns detalhes importantes nas informações, e ele fala o seguinte: encetando os nossos trabalhos modestos, nós experimentamos reações apreciáveis. Procura-se, então, o templo sem qualquer preparação íntima. Muitas pessoas vão para a igreja, vão para as reuniões sem uma preparação maior. Os nossos amigos prosseguiam repetindo o cenário da crosta, diz aqui no capítulo, em que os devotos procuram os templos como os negociantes buscam os mercados. Ou seja, tu vai buscar uma igreja, buscar um grupo religioso, mas pensando em fazer negócio. Em que sentido? Eu faço bem, eu quero um bem. Eu dou uma coisa, eu quero outra coisa em falta. Devemos administrar os dons espirituais, como quem dirige um armazém de vantagens fáceis ao personalismo inferior? Claro que não. O que nós temos que fazer
é exatamente trabalhar em nós, já que frequentamos algumas instituições religiosas, é o respeito, é o carinho, é o desprendimento, é exatamente essa conscientização de que desde o primeiro dia em que somos amparados pela competência das leis divinas, que golpear em nós as tendências, sobretudo no campo da palavra, das palavras indignas, das palavras malsãs, da fofoca, né? Das palavras inúteis, né? Das conversações inúteis. Imagine, eu ficar uma hora conversando com alguém, pelo menos meia hora são conversas improdutivas. Não é fácil, né? Então nós temos que pensar muito no uso da nossa palavra, no uso do nosso verbo, que é um potencial divino, lembrando a metáfora profética lá dos grandes profetas do Velho Testamento, né? Que a palavra no tempo certo é maçã dourada em cesto prateado. É isso, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe hoje. Uma, um dia de muita alegria, né? De muita reflexão em relação às nossas palavras, em relação àquilo que nós ouvimos também, para não dar muito ouvido às coisas negativas, né? E tocarmos o bonde aí, vamos para frente. Eu vou fazer o encerramento da nossa live, pedindo a Deus que nos ampare, que nos proteja e que nos abençoe. Eu vou encerrar agora, então, a nossa live. É que o nosso